Nosso cientista Paulo Muniz, saindo um pouquinho do ambiente corporativo aqui, que é o foco dessa conversa, indo para o seu ambiente aí. A questão do mindset, pô, a gente sabe o quanto a inteligência artificial está fazendo de diferença nas pesquisas, desenvolvimento de medicamentos e tudo isso. Mas no teu segmento, né? As lideranças estão fazendo diferença ou quem faz a diferença são os cientistas? Olha, eu acho que, na verdade, se mistura muito, porque quando a gente sai do mercado e vai para a área de pesquisa e desenvolvimento, dentro da academia, das instituições de pesquisa, lideranças e cientistas, eles assumem papéis que são muito híbridos, porque muitas vezes a liderança de um laboratório é um cientista também. Mas é interessante porque a natureza das aplicações de IA dentro do campo científico, ela é muito é uma natureza de meta-engenharia. Ela não está preocupada em entregar produtos, ela está preocupada em entender como que a ferramenta pode melhorar o processo de descoberta dela. E, nesse sentido, até mesmo por a gente estar falando de uma rede de especializações de conhecimentos que muitas vezes são muito nichadas, a gente percebe, por exemplo, aplicações muito específicas. E às vezes, essa especificidade ela termina se embaralhando em termos de impacto, porque a gente não consegue comunicar adequadamente como que o design, essa meta-engenharia da IA como ferramenta, ela contribui para o desenvolvimento e até mesmo para a aceleração de um conhecimento. Mas é interessante você falar isso porque, por exemplo, um relatório do final do ano passado mostrou que 85%, um pouco mais de 85% da comunidade científica global já tem aplicado IA nas suas respectivas áreas. Ao mesmo tempo em que também há estudos que mostram que a aceleração da produção de conhecimento dependente das ferramentas de IA, elas terminam segmentando o ganho produtivo a específicas áreas de conhecimento. Então, o que a gente percebeu é que não é a ciência como um todo, até então, dados estudos recentes, que tem se beneficiado com as ferramentas de IA. Na verdade, as ferramentas de IA, elas têm inclinado determinadas áreas para um ganho maior quando a gente fala de análise comparativa. Então, isso é um problema, porque, do ponto de vista da descoberta, há um conflito de interesse entre a descoberta potencial significativa, que pode gerar um impacto de inovação, versus aquela descoberta que está sendo beneficiada simplesmente por uma questão produtiva, ou seja, vamos publicar mais para ganhar mais financiamento, e não necessariamente aquelas pesquisas que ganham mais financiamento por conta da IA são as pesquisas que têm mais potencial disruptivo. Então, há um viés de meta-engenharia que precisa, de fato, ser trabalhado. Outro problema que a gente vai ter que pensar estruturalmente, e aqui na minha visão, é o que eu considero mais fundamental agora, no ponto de vista do prazo imediato, é que a capacidade produtiva da utilização das ferramentas de IA na publicação tem gerado um mar de artigos que, se a gente pegar, por exemplo, do ano de 2025 e comparar com o ano de 2026, a gente está um pouco mais no meio do mês de fevereiro, a produção de artigos publicados no ano de 2026 é mais do que o dobro do que foi publicado no ano de 2025 inteiro. Então, a gente tem um impacto da produção de artigos, mas a gente não sabe, por exemplo, se esses artigos eles têm qualidade. Porque, do ponto de vista da análise dos peer reviews, dos revisadores, que é um trabalho muito manual, como é que você vai pedir para pessoas revisarem essa quantidade de artigos em tempo hábil? Não tem como. Então, o modelo científico ele está sendo questionado por conta desse gargalo estrutural, desse problema, que a gente não sabe ainda como resolver. E há indicadores que ainda, especialistas que indicam que o modelo de publique ou morra pode estar com os dias contados, que a quantidade de artigos feitos por robôs pode inviabilizar esse sistema. Então, respondendo rapidamente, porque eu preciso dar minha notícia, eu acho que é por aí. Então, assim, tem ganhos específicos, ganhos não muito homogeneizados e problemas estruturais que precisam ser atacados.
Do ponto de vista da minha notícia, eu acho que é bem interessante quando a gente fala, por exemplo, de IA, porque eu acho que tem muito envolvimento na aceleração na produção de dados. E a aceleração na produção de dados é fundamental na medicina personalizada, que é o paradigma atual da medicina da saúde que a gente está vivendo hoje. Nesse sentido, o que a gente pode tirar do que eu vou trazer? Há mais ou menos 15 anos atrás, a gente tinha um hype que era entender como que as nossas comunidades bacterianas interagiam na saúde humana. Porque é preciso ratificar, tá? A gente acha que nós somos um indivíduo, no sentido mais estrito da palavra, mas se a gente for analisar do ponto de vista biológico, ecológico, nós somos uma comunidade de organismos aqui em simbiose, convivendo o tempo todo, diversos tipos de bactérias, fungos, vírus, estão tanto na nossa pele quanto dentro dos nossos mais diversos órgãos. A gente está falando, por exemplo, esôfago, boca, intestino. Todos esses órgãos são populados pelos mais diversos micro-organismos. Então, há mais ou menos 15 anos, havia uma tentativa de decodificar qual que era a relação desses organismos na saúde humana. E muito do que foi feito lá atrás falhou em termos de produzir produtos clínicos, terapias para as mais diversas doenças. Então, passados esses 15 anos, o que mudou? Bom, o que eu tenho para falar rapidamente sobre isso? Que existem muitos estudos clínicos hoje produzindo uma quantidade enorme de dados. Um desses estudos, por exemplo, feito nos Estados Unidos, com mais de 34 mil participantes, que analisou o perfil da população de bactérias do intestino e correlacionou esses perfis a desenvolvimento, ao prognóstico de desenvolvimento de doenças como Alzheimer, Parkinson, tendência à obesidade, tendências à infertilidade, no caso das mulheres, e não se entendia muito bem qual que era o perfil adequado para intervir na saúde em termos de como que nós podemos garantir uma maior eficácia a tratamentos nesses tipos de doença. Então, foi criado, no ano de 2023, um compêndio do microbioma que conseguiu unir dados de mais de 68 países com milhares de indivíduos para orientar as abordagens computacionais no desenvolvimento de medicamentos para tratamento de mais diversas doenças. Hoje, o que a gente está vendo são a FDA promovendo testes clínicos, por exemplo, para infertilidade em mulheres, tratamento de infertilidade em mulheres, por conta do perfil microbiológico vaginal, assim como desenvolvendo cápsulas para modificar essa população de bactérias, porque foi mostrado que as bactérias vaginais, elas alteram o perfil de ativação imunológico. E o perfil imunológico pode gerar doenças que estão associadas à infertilidade. Então, assim, a gente está vendo cada vez mais uma dependência dos dados biológicos a nível individual para avaliar perfis de bactérias e como elas podem colaborar para promover uma melhor saúde em diversas áreas, tanto do ponto de vista cerebral, em relação, por exemplo, à prevenção ou até mesmo tratamento de doenças neurodegenerativas, infertilidades, alergias, doenças autoimunes. Então, todo esse conjunto de doenças que antes tinha uma abordagem muito mais direta relacionado a fármacos que alteravam diretamente o nosso metabolismo, a nossa fisiologia, hoje está tendo uma abordagem de como que nós podemos intervir diretamente na nossa população de bactérias para fazer com que o nosso organismo, a partir disso, consiga ter melhor condição de responder a determinados tipos de tratamento. E até mesmo no caso do câncer, mais especificamente no melanoma, foi demonstrado que intervenções na microbiota intestinal promove uma maior capacidade no tratamento químico, da quimioterapia. Então, eu acho que a gente está chegando num ponto de inflexão, aí, pelo menos do ponto de vista das bactérias, quando a gente fala de medicina personalizada e inteligência artificial. É isso.